Meu nome é Vanessa Teles, sou arquiteta e urbanista, mestre em engenharia civil e professora no curso de arquitetura e design de interiores. E hoje eu chamei uma convidada aqui, Sara Freitas, que estudou comigo na faculdade, para a gente falar um pouquinho do tema de arquitetura de interiores, desafios da profissão e por que os clientes devem contratar os arquitetos. Sara, fala aqui para a Gêmea Azul. Supondo que eu seja uma cliente, seja, né? Peguei aqui o seu contato, vou mandar aqui um zap para você. Oi, Sara, tudo bem? Eu comprei um apartamento agora, me deram a planta desse apartamento, tem tantos metros quadrados, e eu queria fazer o apartamento todo. Como é que funciona o teu trabalho? Oi, gente, um prazer estar aqui com Vanessa Teles. Eu sou Sara Freitas, eu sou arquiteta e urbanista e sou pós-graduada em gestão de obras e projetos. E essa pergunta de Vanessa, ela é super interessante porque a gente recebe muito essa pergunta, principalmente porque às vezes o cliente, ele tem receio, né, desse primeiro contato com o arquiteto. Às vezes, de fato, de clientes que ainda não tiveram esse contato com o arquiteto e às vezes um cliente que diz assim, eu já até tive arquiteto, mas eu não sei como é que vocês trabalham ou como é o seu trabalho específico. Então, essa pergunta de Vanessa é muito importante, porque o que é que acontece? Primeiramente, gente, o arquiteto, ele de fato é um profissional super importante e, diferente do que as pessoas pensam, ele é acessível. Por quê? Porque essa acessibilidade do arquiteto, na questão que eu estou falando financeiramente, ele vai depender principalmente do tipo de projeto que você vai querer para sua casa. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz para o cliente também é: qual é o nível do seu projeto? E às vezes o cliente fica sem entender. Mas o nível é porque a gente pode pegar, por exemplo, gente, 2 banheiros. E aí, o cliente A, ele vai querer só o projeto de mobiliário. Ah, eu quero só dar um jeito no meu banheiro ou deixar mais aconchegante. E o cliente B, ele vai querer trocar revestimento, ele vai querer um projeto luminotécnico mais detalhado. Então, por isso que a gente diz que a gente precisa entender o cliente e saber até que ponto ele quer esse projeto. Então, para quem está aí na dúvida sobre como é trabalhar com arquiteto, primeiro o cliente precisa ter ciência do que ele quer. Até que ponto ele vai querer o projeto? Ele vai ter que querer trocar revestimento, forro de gesso, iluminação, vai ter parte elétrica, vai ter mudança de hidráulica. Então, é importante a gente ter noção do que a gente quer para chegar até o profissional e a gente conseguir colher essas informações para poder fazer uma proposta de orçamento baseada dentro, de fato, do seu orçamento financeiro. Justamente. E aí, essa etapa a gente chama de captação de briefing, né? Então, a gente vai captar o briefing, que são as necessidades daquele cliente, vai anotar tudo certinho e vai também parar para a gente montar o orçamento, tá? O que que acontece hoje na nossa profissão? Tem muito cliente que acha que, assim, Sara, eu quero o projeto, aí eu vou chamar o arquiteto vai me mostrar o projeto para eu ver se eu gosto e ver se eu vou querer pagar. Gente, nada funciona assim, né? Você vai a uma padaria, você compra o pão. Se você não gostar, você já pagou. Então, por que o arquiteto tem que trabalhar de graça ali horas, projetando para você ver se você gostar, você vai pagar? Não existe isso, tá, gente? Não se trabalha dessa forma. E o arquiteto que trabalha dessa forma, ele está sendo absolutamente antiético, tá, galera? Vamos melhorar, hein? Melhorem. Então, assim, o cliente muitas vezes ele quer ali uma grande mudança no apartamento, como a Sara está dizendo, mas ele nem tem ciência da quebradeira que vai ser. Ele acha que, sei lá, ele viu ali um projeto na internet bem bonitão e o banheiro dele, vamos supor, é bem simplesinho. Aí ele faz, eu quero esse banheiro. E ele acha que bota num móvel, tudinho vai ficar daquele jeito. E não vai. Então, a gente tem que deixar de ciente que vai ter quebradeira, vai ter obra, vai mudar a bancada, vai mudar tudo. E às vezes eu estava conversando com Sara antes da gente gravar, a questão de que muitas vezes o cliente pensa assim: nossa, mas eu vou gastar também com arquiteto? Tipo, já vou gastar um dinheirão em obra. Eu vou gastar com arquiteto também, por quê? Se eu posso entrar na internet, eu vejo lá as imagens, né? Hoje tem vários sites de inspirações, faça você mesmo, né? Isso. E para que eu vou pagar arquiteto se eu mesmo posso fazer, Sara? Explica aí. Eu penso o seguinte, essa parte de faça você mesmo é muito legal.
não dispenso ela. Então, é super. O que é que a gente tem que ter noção? Se você for aquele tipo de pessoa que você consegue fazer, não tem problema nenhum. De fato, a internet está aí para isso, né? Para nos dar inspirações, mostrar o passo a passo. Então, tem cliente que realmente vai conseguir fazer. Mas, obviamente, que o que é que está dentro do nosso trabalho de arquiteto? É um outro olhar. Então, tem o Faça Você Mesmo, que de fato o nome já diz, e o trabalho do arquiteto é a gente fazer todo um planejamento do teu ambiente, deixar ele aconchegante, vai ter o estudo, não é à toa que a gente estuda a vida toda, são 5 anos de faculdade, mas quando termina a gente sempre tem que estar se atualizando, porque os materiais mudam, as tendências mudam, e a gente tem que estar se atualizando. Então, o trabalho do arquiteto é esse, é transformar uma casa em lar, é se preocupar em deixar a tua casa aconchegante e com a sua cara e com a sua energia. Justamente. Então, o que a gente vê muito é que, assim, na internet, por exemplo, eu já vi isso em vários clientes, assim, na prática, né? Já cheguei, por exemplo, numa casa que estava muito bonita, aconchegante e tal, e que eles viram na internet as coisas e fizeram lá. Ficou bonito? Ficou legal. Porém, quando você tem um olhar técnico, você vê erros, por exemplo, uma bancada que ficou muito mais alta do que deveria, até porque o cliente, né, a pessoa não estudou para aquilo. Então, ela viu na internet, viu lá uma altura mais ou menos, mas ela não levou em consideração até a ergonomia dela mesma, né? E aí ficou uma bancada super alta. Às vezes você vai fazer tipo um quartinho de bebê, por exemplo, você não está levando em consideração o tamanho da mãe que vai carregar, que vai trocar aquele bebê, então você vai, mas eu posso comprar um trocador pronto, a cômoda pronta, aquela cômoda ali não vai atender, sua coluna vai doer, a risca do bebê cair. Então, assim, essa parte de ergonomia, funcionalidade, a gente estuda anos para isso, né? Então, há uma diferença entre você pegar na internet, sei lá, achou uma cama, um guarda-roupa bonitinho, não tem, assim, né? Não tem muito mistério. Você vai, compra a cama, bota ali, compra o guarda-roupa, coloca ali. Mas o que o arquiteto faz? Ele vai pegar aquele espaço, vai estudar as N possibilidades que existem ali e de poder aproveitar bem melhor aquele espaço do que alguém que, obviamente, não estudou para isso. Então, não se compara, gente. Por exemplo, um dente meu tá mole e tá caindo. Eu posso muito bem, ó, mexer, arranco o dente. Mas não é a mesma coisa que um dentista, né, que vai ali, me dá anestesia, que, né, vai cuidar da cicatrização e tudo mais. E não se compara os anos que o dentista estudou para não ter uma infecção, né, do que eu ir lá e arrancar meu dente. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que o faça você mesmo, como a Sarah falou, é muito legal, muito massa. Hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa, mas a gente também tem que saber as nossas limitações, né? A gente não tem como ser arquiteto, dentista, enfim, né? Hoje em dia a gente é tudo Google, médico Google e tal, mas a gente sabe, em plena consciência, que nós não somos todas as profissões, né? Não tem como a gente ser especialista em tudo. Então, na dúvida, gente, procura um especialista, com certeza ele vai te ajudar, vai aproveitar bem melhor esse espaço, né, Sara? Com certeza. E outra coisa importante que eu acho que a gente deve ressaltar é o seguinte: o faça você mesmo, ele pode, né, fazer um ambiente. Mas a gente aqui, principalmente, a gente está falando sobre reformas, de pegar um apartamento e fazer reformas. Então, isso não vai poder, porque aí você precisa, primeiramente, de um profissional. Inclusive, que hoje os condomínios estão muito rígidos em relação à parte de obras. Para você fazer qualquer obra dentro do seu apartamento, você vai precisar de um acompanhamento de um profissional. Você vai precisar de uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que o síndico vai solicitar. Então, o faça você mesmo pode funcionar em algumas coisas, mas a gente está falando aqui sobre obras. E obras você não pode fazer sem um profissional para te acompanhar. Até porque vão ter etapas muito complexas, né? Porque como a gente estava conversando no início, então a gente vem da parte que o cliente chega até nós para ter uma proposta de orçamento. Depois dessa proposta de orçamento, a gente vai fazer, primeiro de tudo, o levantamento do seu apartamento. Quer saber as medidas exatas, porque por mais que você tenha planta, muitas vezes tem diferença ali de centímetros, e que num móvel, num vidro, em um espelho, na quantidade de revestimento, isso vai fazer diferença. Então, a importância do profissional para acompanhar a tua obra é primordial. Dentro de um apartamento, dentro de uma casa, a gente está falando de vidas.
Então tem que ter muito cuidado, a gente não pode sair derrubando parede, a gente não pode sair quebrando estrutura, jamais. Então é isso que a gente faz, é esse olhar técnico que a gente já vai. Então muitas vezes o cliente quer ampliar a sala, passou a derrubar essa parede. Calma, vamos ver o projeto estrutural, para ver se não tem nenhum pilar aí. Porque se tiver, a gente já não vai poder. E aí, quem não tem esse estudo não tem como ter essa visão. Então, essa é a importância. Fora isso, a obra em si demanda várias coisas. Então, a gente vai passar pelo processo, né, do levantamento que o arquiteto vai fazer, a gente vai ter ali o período que o arquiteto vai ter para produzir aquele material, que muitas vezes o cliente diz assim, chega já perto da obra dizendo que quer o projeto. Não tem como. A gente precisa de um tempo hábil para a gente pensar, porque a gente quer dar o melhor ao nosso cliente e quer dar também uma exclusividade, porque se todo projeto fosse igual, não tinha sentido, né? A gente ia dizer, vá em tal loja e compre assim, aí não ia ter uma exclusividade, não ia ter a identidade do cliente. Então, para ter essa identidade, a gente precisa de um tempo hábil para fazer esse projeto. Fazendo esse projeto, o que é que acontece depois? A gente apresenta para o cliente. E aí o cliente vai ter uma noção, tanto eu quanto a Vanessa, a gente trabalha com imagens em 3D, porque é a imagem da realidade daquele ambiente, porque antigamente se trabalhava com 2D, o cliente não tinha tanta noção de como ia ficar o espaço dele, e quando estava pronto ele dizia, eita, não sabia que ia ficar assim. E hoje já tem um 3D, já tem vários programas para facilitar isso. Depois desse processo, a gente vem para uma parte que eu digo que para o cliente não é tão interessante, que é o projeto executivo, mas para ele é importante na parte de orçamentos, porque ele precisa daquele projeto com medidas, com áreas, para ele ter noção. Depois de todo o projetinho pronto, é que a gente vai para a parte de execução. E aí o cliente vai ter a opção de trabalhar com uma pessoa avulsa, que é como a gente chama, se for pedreiro, ou empresas. E aí o arquiteto também ainda trabalha aí, gente, porque a gente vai acompanhar a obra de vocês, saber se aquele profissional vai executar as coisas de acordo com o projeto, e até mesmo se ele está entendendo o nosso projeto. Isso. E aí, abrindo parênteses na questão que a Sara falou, da responsabilidade, né? Que, tipo, a gente não tá falando de você mudar uma almofada, de você mudar uma cor de parede, a gente tá falando de reforma. Então, na questão da reforma, por exemplo, tem coisas, gente, que parecem ingênuas. Vou dar um exemplo muito citado lá no mestrado em Engenharia Civil. São pessoas que moram, por exemplo, em apartamentos populares, que são de alvenaria estrutural, e querem rasgar mais pontos elétricos. E isso, muitas pessoas não sabem, gente, pode comprometer a estrutura e pode vir, sim, a acarretar até no desabamento de um prédio. Veja como as coisas são sérias, né? E a gente não tem esse conhecimento muitas vezes, a gente deixa isso, né? Pensa que, poxa, é só eu quero rasgar para colocar uma tomadinha. Só que você está rasgando a parede que é a estrutura do prédio, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que saber que ali, né, são vidas, inclusive a sua vida, né, de você que está tentando aí poupar um dinheirinho, mas você não pode poupar um dinheirinho para, né, acabar com a sua vida nem com a vida dos outros. E fora isso também, a questão da estética, a questão da funcionalidade, a questão de você, muitas vezes, ter uma noção de quanto você vai gastar naquela obra, porque o que é que acontece? Muitos clientes hoje perguntam a gente, Vanessa, Sara, quanto é que eu vou gastar aqui? Né? Então, tem cliente que acha que a gente vai chegar no apartamento, na obra, e vai dizer, olha, aí o cliente vai mandar as imagens do que ele quer e vai dizer, então você vai gastar tantos mil. Gente, não funciona assim. Não tem como a gente dar um tiro no escuro e dizer, né? O que é que o arquiteto vai fazer para isso ser mais exato? É pegar o projeto, detalhar. E aí, obviamente, se você tem todas as medidas exatas daquele mobiliário, daquelas bancadas, você vai sim conseguir vários orçamentos, inclusive, né? Para aí sim você economizar. Porque com o projeto, né, a gente economiza. Com certeza, o Sem projeto serve para não isso. tem como você pegar vários orçamentos, né? Isso, Sara? Isso, principalmente porque muitas vezes é o que a gente estava falando no início. Então, não tem como a gente chegar no espaço, saber quanto ele vai dar, sem um projeto. Não tem como a gente adivinhar, porque muitas vezes o cliente até diz assim: quanto é a sua visita para você olhar esse espaço? A visita é X, mas o que eu vou olhar desse espaço é um olhar técnico, inicialmente de dimensão, para eu saber qual é a área que eu vou trabalhar e saber qual é a ideia do cliente. Mas eu não tenho como te passar se você vai gastar 20, 30,
40 mil. Isso a gente só consegue, gente, com o projeto em mãos, com as medidas, já com a ideia pronta, já com aquela noção que eu falei. Vai trocar revestimento? Vai mexer no forro de gesso? Quantos pontos elétricos vão ter? Então, tudo isso. Aí, às vezes, ele diz, meu vizinho gastou tanto. Ok, mas o que foi que teu vizinho fez? Seu vizinho, qual é o nível do projeto do seu vizinho? O que foi que ele decidiu investir, né? Então a gente tem que ter noção disso, que os projetos não são iguais, as plantas podem ser iguais, mas os projetos são diferentes. Isso, a necessidade de cada cliente, como a Sara falou, é diferente, né, gente? Se fosse para pegar um projeto, Ctrl+C, Ctrl+V, para que você vai me pagar, né? Eu quero um arquiteto para atender às minhas necessidades. Eu quero um arquiteto para desenhar um armário para mim, né? E vou dar um exemplo meu, que eu tinha um guarda-roupa popular, né? Esses guarda-roupas populares, e eu subia no rodapé para pegar minha roupa, porque eu sou muito baixinha. Então, aí você vê como algo que não é projetado dificulta a sua vida. Então, a maior felicidade foi quando eu projetei o meu guarda-roupa. Por quê? Eu vi à medida que eu ia pegar aquela roupa no cabide sem precisar pisar no rodapé. De acordo com o seu padrão, Não é? né? Então, seguindo a minha ergonomia. Então, as gavetas numa altura boa para mim, né? Então, assim, coisas que a gente acha que, nossa, mas vende um guarda-roupa pronto ali, bem baratinho. Óbvio, gente, se você pegar um guarda-roupa dessas lojas assim mais populares, vai sair mais barato. Mas muitas vezes o guarda-roupa quase não tem gaveta, né? E aí você vai amontoar uma roupa em cima da outra, você não sabe nem as roupas que você tem. Isso. Né? O guarda-roupa, ele não tem as prateleiras, a quantidade que você precisa, ele não tem sapateira e você tá ali cheio de sapato um em cima do outro. Então, assim, será que essa economia vale a pena? Ou será que vale mais a pena eu pagar para projetarem meu guarda-roupa e ali eu poder encaixar tudo que eu preciso de uma forma confortável para mim? Pois é, porque assim, o que vende no mercado é muito engraçado porque fala que é padrão, mas padrão de quem? Isso, é um Na padrão de verdade, quem, né? é padrão de quem? E aí, só completando, pegando essa história que Vanessa está contando, vou falar agora. Há pouco tempo a gente fez um apartamento e a cliente tem uma estrutura mais baixa. E aí, o que foi que a gente se preocupou? O banheiro social, a gente colocar a altura da bancada numa medida padrão, porque é um banheiro social, é para visitas e tal, e o banheiro dela, que é de uso diário e contínuo, a gente botou a bancada numa altura que ficasse confortável para ela. Então, é esse tipo de olhar que a gente tem. Uma construtora, ele vai entregar tudo no tamanho de estatura padrão, né, que eles consideram. Isso. Mas o arquiteto, ele vai olhar isso. Então, a primeira preocupação que a gente teve foi, não, no banheiro dela a gente tem que dar uma abaixada nessa bancada, porque quando ela for escovar os dentes, quando for se olhar no espelho, tem que estar confortável. Ela não pode, já tem uma idade mais avançada, mesmo que não tivesse, não seria correto a gente pensar em ela botar algum assento, algum banco. Para Não, estar subindo, para estar imagina. subindo. Então, o arquiteto, o olhar é esse, o cuidado que a gente tem é esse. Seja em relação ao banheiro, seja em relação à altura da cama, a divisão do guarda-roupa. Isso. E aí acho que entra muita expertise do arquiteto na diferença do faça você mesmo e o arquiteto fazendo. Isso. Porque muitas vezes o cliente faz, mas eu vou na internet, eu vejo a inspiração, quero desse jeito. E eu vou olhar as medidas também na internet, porque tem, hoje tudo tem na internet. Uhum. Só que você vai pegar a medida padrão, né? Isso. E essa medida padrão muitas vezes não vai te atender, É verdade. né? E tem muitas coisas envolvidas. Por exemplo, a gente pode citar a acessibilidade, né? Que é algo que é muito pouco pensado. A gente vê quantos privês eu já fui visitar com cliente que todos os quartos são no primeiro pavimento. Uhum. Qual a acessibilidade, gente, de um projeto desse que o cliente, se ele tiver alguma dificuldade de andar, ele não vai ter acesso a um quarto, Isso. ele vai ter que dormir numa sala, né? Então, tudo isso, gente, o arquiteto pensa, ele vai ali quebrar a cabeça, ele vai projetar, ele vai planejar para você, ele vai fazer com que você possa conseguir fazer vários orçamentos e economizar, gente. O que você está pagando ao arquiteto, acredite, você vai economizar muito na sua obra, porque você está planejando e tudo planejado vai gerar uma economia bem maior. E acessibilidade é um assunto tão atual
e importante. E muitas vezes as pessoas pegam a palavra acessibilidade e remetem só de repente a quem tem uso de cadeira de rodas, né? Isso, Ou quem tem alguma dificuldade motora. E na verdade, a acessibilidade ela está em tudo. Ela está nessa cadeira, né? Essa cadeira está em altura para mim e em altura para Vanessa. Então, a acessibilidade é tudo que move dentro de uma casa que lhe deixe mais confortável. Obviamente que dependendo da dificuldade motora, vai ser mais elaborado. Mas a acessibilidade a gente tem que pensar que está em tudo. Está claro. justamente no guarda-roupa que Vanessa falou, na altura da bancada que eu falei, numa largura de porta mais larga Uhum. para quando a gente tem alguma dificuldade, né, ou passar de fato com a cadeira. Isso. Há pouco tempo minha tia se acidentou, o banheiro não era adaptado, porque a gente só pensa na dificuldade quando acontece. Isso. Né? E a gente vê que realmente não existem pessoas deficientes, existem espaços deficientes, né? Isso mesmo. Existem espaços que não atendem, porque as pessoas não têm que estar dentro de um padrão, né? O espaço é que tem que atender a todos os padrões de pessoas. Quando a gente pensa, mas eu não tenho que fazer uma rampa aqui só para atender cadeirantes que são a minoria. Gente, mas carrinho de bebê é roda. Carrinho do supermercado é roda. Cadeira de rodas, obviamente, que, né, que mais necessita para a pessoa ter autonomia, também rodas. Então, são vários tipos, né, de rodas que a gente vê. Quebrar uma perna e ter um apoio de uma rampa para subir mais fácil. A questão da falta de mobilidade temporária. Uma gestante, ela para subir uma rampa é muito melhor do que, né, uma mãe com um bebê. Então, gente, se a gente for pensar, na verdade, a acessibilidade é para atender todo mundo. Não tem isso de ser só o velhinho, só o cadeirante, só, né? Não, não tem, é para todos, né? E é muito importante. Com certeza. E aí eu lembro que quando me procuraram uma vez para pensar num orçamento para uma casa que ela tinha subsolo, térreo e primeiro andar, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi se para onde, como é que tinham planejado essa questão de como é que vocês vão de um pavimento para o outro, sendo que eram duas pessoas numa média de mais ou menos 50 anos. E aí, tipo, escada, 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 né? E, cara, e se, né, daqui para frente vocês tendem a ficar, né, a mobilidade mais prejudicada e tal. E se vocês tiverem algum problema, fizeram alguma cirurgia, como é que vai ficar? E eu lembro que na época até contrataram outra arquiteta que fez os quartos todos lá em cima. Então, eles tinham que subir 2 pavimentos de escada. Mas, assim, é como a gente diz, não é todo cliente também que é pra gente, né? Mas a gente sempre deixa alerta, sempre procura dar o nosso melhor. Independente do cliente fechar ou não, a gente vai ter sempre que esclarecer, né? Tudo pra eles. Então, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Eu queria que você conversasse agora, Sara, um pouco sobre os desafios da profissão de ser uma arquiteta de interiores. O que é que você, as principais barreiras, assim, que você encontra nessa profissão da gente? Questão de barreiras, eu acho que vai muito do que você já falou. A gente tem que saber que, às vezes, por mais que a gente entregue o melhor, aquele cliente talvez não consiga compreender, né? E em relação a tudo, eu acho que desde o início, falando mais sobre questão de orçamentos, vamos começar lá do comecinho. O desafio de entender o que é que a gente faz, né? De entender como é que a gente trabalha, a importância daquele trabalho, porque é como se a gente primeiro tivesse que provar toda a importância, né, para conseguir aquele cliente. E aí o que é que acontece? Quando ele realmente chega no finalmente que ele contrata a gente, lá no final ele vai dizer, realmente, teve um resultado diferente. Minha casa, quando eu chego, ou um espaço comercial, é bem elogiado, né? Mas às vezes passa pelo aquele processo ali. E aí vou citar um dos clientes nosso, na verdade, né, no projeto que a gente fez, que foi de um cliente que ele era idoso, até tinha muita dificuldade de mobilidade, ele andava com o pé arrastando, porque ele tinha, né, fraturado aqui os ossos da bacia. E a gente propôs o banheiro para a área externa para ficar perto da piscina, o banheiro acessível, para ele poder fazer as físios dele e tal. E eu lembro que no meio da obra ligaram, né, para mim foi a maior loucura. A esposa dele ligou, a esposa dele é maravilhosa, dizendo que ele pegou um martelo para destruir o banheiro. Né? Então, velho, tava lá, meu filho, dando um ninja arretado, porque eu não quero esse banheiro aqui. Aí deram, né, uns Rivotril lá e ele dormiu. E
E assim, aí se acalmou e fizeram um banheiro. E depois quem mais usou foi ele. Então eu brinco que às vezes a gente sabe mais da necessidade do cliente do que ele mesmo. do que ele mesmo. Porque, né, a gente tá entendendo ali, caramba, você precisa. Ele tinha que passar pela casa inteira para ir no banheiro lá no fundo, ver o risco dele cair, Isso. né? Mesmo alguém segurando, tal, ele todo molhado. É. Ver o risco de outras pessoas caírem porque ele ia molhar todo o corredor da casa, né? E aí, às vezes, o cliente tá ali naquela rebelião. Caramba, não preciso disso, tô gastando com mais um banheiro, vou lá, vou pegar uma martelo, vou destruir Mais tudo, uma né? área molhada, né? Isso. Então, assim, eu acho que é um dos principais desafios, né, da nossa profissão, é saber fazer com que o cliente, saber repassar esse valor para o cliente, né? Como é que a gente vai demonstrar? E Isso. isso é um trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia. E acho que também que aí é normal, obviamente, de todas as profissões, e a da gente, eu digo que é um pouco mais porque a gente envolve sonhos. A gente está trabalhando com sonhos, né? E o nosso está ali no papel. Então, muitas vezes, a questão, principalmente da sua pergunta, por que eu devo investir no arquiteto, acho que vai muito disso, porque o cliente, ele não vê o profissional, mas ele vai ver o que ele vai receber. O produto dele é um papel, né? Isso. A partir da gente, que depois vai ser concreto, vai ter uma imagem ali. Então, eu acho que vai muito disso, dele não ter essa noção, primeiro, de que o resultado lá na frente vai ficar legal, e ainda mais o desafio normal, porque a gente tem que ter muita paciência, né? Muita cautela, porque, como eu falei, a gente está lidando com sonhos, só que ainda vai vir a parte da obra. E como eu digo a todos os clientes, que a gente tem que ser muito claro e muito sincero. Obra, gente, pode dar problema, Isso. né? E geralmente dá problema. Dá E problema, dá geralmente eu digo, desgaste. vai dar dor de cabeça, Isso. porém, nós estaremos aqui para lhe dar um suporte. Qual é a diferença? A diferença é essa, que a gente vai estar aqui para dar o suporte e para resolver aquele problema. Isso. Problema pode existir, mas a gente vai estar ali para dar É aquele diferente suporte. do cliente estar ali sozinho, sem saber o que Isso. fazer, um profissional atrapalhando o outro, porque ele não sabe as etapas, ele não sabe como é que, Isso. né, as coisas andam, e aí, obviamente, ele não vai saber orientar, porque não é a área dele. Isso, e Que aí é como eu outra digo. coisa que acontece, né? Que é muito comum, obviamente, o cliente pensando em economizar, e isso também vai de cada cliente, e nem é julgando, Isso, porque né, vai porque a ter um gente também perfil. quer, né, economizar nosso dinheiro, todo A mundo gente quer. também quer, e a gente também tem a parte do arquiteto, tem a parte que a gente também Também é precisa desses cliente. serviços, Isso. também é cliente. Mas, uma vez, o que é que a gente sempre diz? Que quando você trabalha, pega uma empresa fechada, vai ser mais fácil da gente trabalhar com aquela pessoa, porque a gente só vai ter que dar justificativa a uma pessoa que vai gerenciar a sua obra. Diferente de quando a gente pega vários tipos de profissionais. Então, às vezes, também, quando tem essas comparações de custo de obra tipo, meu vizinho fez e não deu dor de cabeça nenhuma. Vamos ver como é que foi a obra. Tem toda uma estrutura por trás, as obras não funcionam iguais, Isso. né? Então, a obra dele, quantos profissionais estavam envolvidos? E Né? muitas vezes o próprio cliente acaba atrapalhando, porque, tipo, ele quer fazer a marcenaria, quando nem terminar os pontos elétricos, ele já está pressionando o marceneiro para montar, e aí tem que retirar o que montou, vai estragar o móvel, porque a tomada não estava pronta. Então, muitas vezes, o cliente, ele não gerencia a obra, óbvio, né? Ele Eu não não trabalha entendo a com isso, etapa. né? Ele não é um gestor de obra. Isso. E ele acha que ele vai dar conta, e ele não dá. E aí acaba aquela dor de cabeça, aquela loucura, né? Aquela coisa que tem clientes que a gente sabe que passam por obra na base de remédio controlado, porque não aguenta o rojão, né? Então, assim, eu acho que a nossa profissão, ela tem que ser cada dia mais trabalhada, cada dia mais... como é que eu digo? A gente tem que trabalhar essa consciência nos nossos clientes, né? Do nosso trabalho, utilizar as redes sociais, utilizar os meios que a gente tem para mostrar a nossa importância. E que cada profissional tem sua importância dentro do seu ramo, a gente tem que também valorizar os outros, que é muito fácil de dizer, nos valorize e não valorizar o próximo, trabalho né? dos outros. Então, acho que é isso. E eu acho, só para completar, Vanessa, aquela questão de que, tipo, o cliente, quando contrata a gente,
realmente visualizar a gente como um parceiro, porque como você mesma disse, a gente está aqui querendo resolver os problemas que vai acontecer e também está querendo que ele economize. Porque muitas vezes quando fala de arquiteto, que foi nossa conversa do início do vídeo, por se tratar ainda ter uma visão de que é inacessível e que não é justamente por conta disso. Porque muitos já chegam para contratar a gente e achando que a gente vai botar o revestimento mais caro, a torneira mais cara, seja lá o que for mais caro. Só que isso vai também da questão de parceria mesmo, de cliente e arquiteto. E você dizer, eu tenho até tanto Isso, para que muitas vezes o investir. cliente não abre o Não, jogo não e a abre, gente tem fica que atirar no difícil. escuro. Tem que atirar no E ao mesmo escuro. tempo o cliente às vezes ele não tem o dinheiro, mas ele escolheu ali, quando ele manda as imagens pra gente, ele mostra que ele quer as melhores coisas. Isso. Então a gente fica, né, A gente vai trabalhar em cima das melhores coisas. isso, porque é o que ele quer, É. né? Não tem como, tipo, ser as melhores coisas e ser mais barato ao mesmo tempo. Não Então tem, o cliente tem que também escolher. tem que, muitas vezes, se o cliente abrir o jogo, dá mais certo, né? Isso, tem que ter essa parceria, essa troca. Eu digo que é troca de informações. Até quanto eu posso investir no meu porcelanato? Tanto. Até quanto eu posso comprar uma bacia sanitária? Tanto. Então, é Isso. sobre isso e sobre prioridades, porque a gente também sabe que existe o cliente que está naquela ansiedade de querer resolver todo o espaço, mas eu sempre digo, olha, qual é o ambiente que você diz assim, é meu sonho e é minha prioridade? Esse. Então, vamos resolver ele. O resto, a gente vai fazendo do jeito que dá e vai dando uma baixada no custo, né? Justamente, eu acho que a gente, nós como arquitetas de interiores, eu acredito que nossa prioridade seja essa construção do sonho e é um trabalho muito baseado em confiança. A gente entra muitas vezes na intimidade, na Total. rotina ali do cliente. A gente vê briga entre marido e mulher, a gente vê briga entre mãe e filho, né? A gente presencia coisas, né? Já teve cliente que me telefonou e disse: Ah, joguei a cadeira na cabeça da. Então, assim, são coisas que a gente escuta até o que a gente não quer, né? E a gente tem que ser discreto. Claro, a gente não vai estar espalhando, porque é meu cliente, pelo amor de Deus, né? Então, é uma relação, eu tenho uma confiança muito grande. Você chamar arquiteto de interiores, ele vai estar ali, vai estar a par de muita coisa da sua vida, porque vai acompanhar muita coisa na obra. São meses ali trabalhando. E confia, gente. Quando você for contratar um profissional, um arquiteto, confia nele. Contrata alguém que você realmente confia, porque essa pessoa vai entrar na sua vida, de certa forma, vai entrar na sua casa, vai cuidar dos seus sonhos. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer a Sara pela disponibilidade de hoje, né? Todo mundo muito atribulado. Mas acho que vai esclarecer muita coisa esse podcast. E, Sara, vai se despedir aí do pessoal. Ai, gente, foi um prazer. É sempre um prazer participar com as Arquigêmeas. Quero aproveitar e dizer que eu acho vocês fantásticas pelo trabalho, esclarecendo, né, várias partes ali da nossa profissão. E isso é muito importante. Eu acho que essa troca é super importante. Eu acho que o trabalho também da internet é sobre isso. Esse vídeo vai chegar até alguém que tem uma dúvida e vai ajudar de alguma forma, não é verdade? Eu acho que a gente está aqui para isso. Vamos usar nossos meios para esclarecer. E você que tem dúvidas aí sobre a profissão, manda para a gente na nossa caixinha de perguntas, manda no direct, fala aqui o que é que você quer ver no nosso próximo podcast e segue as Gêmeas para mais informações de arquitetura e urbanismo e paisagismo e afins. Grande beijo!